Você sabe as semelhanças e as diferenças entre o cubismo e o futurismo? Seja muito bem-vindo aqui nesse canal, você que está chegando agora. Meu nome é Régia Rodrigues, sou professora de História da Arte e vou ajudar você a passar aí no vestibular e tirar uma nota excelente no Enem. Temos aqui no canal conteúdo maravilhoso sobre movimentos, artistas, tudo sobre o universo das artes, além de entretenimento e cultura. E hoje nós vamos falar sobre dois movimentos muito importantes que fazem parte aí da vanguarda europeia, que é o cubismo e o futurismo. Só que nesse vídeo nós vamos relacionar esses dois movimentos. Eles têm mais semelhanças e diferenças do que você imagina. E se você tá aí meio perdido, não conhece nenhum e nem outro, aqui no canal nós temos um vídeo sobre o cubismo e um outro vídeo sobre o futurismo. Dá uma olhadinha para entender melhor esses movimentos. Vamos começar então definindo o que é o cubismo e o que é o futurismo. O cubismo foi um movimento que privilegiou a forma. Tendia sempre em fragmentar e geometrizar as figuras. Na verdade, eles se apropriaram ali dos estudos do Cézanne, dos estudos da forma, no qual ele disse que toda figura poderia ser iniciada com as formas geométricas básicas, ou seja, que as formas geométricas podem dar origem a qualquer outro desenho. Então, a partir daí, Picasso e Braque fundaram então o cubismo, movimento que eles sempre fragmentaram, sempre geometrizaram as figuras e as formas, além de abandonar a perspectiva, porque na visão deles a perspectiva era uma ilusão e que toda a pintura tinha um caráter bidimensional e eles assumiram esse caráter, e por conta disso o movimento do cubismo beirava ali a abstração. Só que a preocupação do cubismo era em estudar a forma, em representar diversos ângulos da mesma figura num plano, como se picotasse um objeto e demonstrasse ele de lados diferentes numa superfície plana. Já o futurismo, de certa forma, se apropriou da estética cubista ao representar seus objetos ali de forma fragmentada e geometrizada, mas agora com um outro propósito. O futurismo foi um movimento extremamente extremista, e é uma redundância mesmo, porque ele durou pouco tempo justamente por conta desse caráter tanto quanto agressivo do movimento. Então, os integrantes desse movimento fizeram dois manifestos futuristas. E nesse manifesto eles demonstravam sua indignação contra as principais instituições sociais, como família, religião, escola, e eles diziam que tudo que era antigo nos prendia ao passado. Eles andavam pelas ruas da Itália, foi um movimento italiano, querendo quebrar restaurantes, edifícios antigos, entravam em bibliotecas, queriam queimar livros antigos, ou seja, como é que eu vou fazer isso na Europa, onde tudo é centenário, milenar, tudo é histórico? Obviamente foi um movimento que durou pouco tempo, por conta realmente desse caráter um tanto quanto agressivo. Mas dentro dessas obras, né, tanto escultura quanto pinturas, eles queriam o quê? Eles queriam representar um movimento, eles queriam exaltar a máquina e a tecnologia, tudo que fazia parte daquela vida. Eles viam aquele momento como o próprio futuro, por isso o nome futurismo. Eles queriam inaugurar uma nova sociedade, uma nova era, muito ligada à máquina. Chegaram a declarar em um dos manifestos que um ferro de passar roupa era tão importante quanto a vitória de Samotrácia, fazendo uma relação entre um objeto de um tempo da antiguidade clássica e um objeto de um tempo da era futurista, da era moderna, né? Então, valorizando o que era da época deles. Mas, plasticamente, eles meio que reproduziam aquela estética cubista de fragmentar e de geometrizar para tentar representar o movimento. O que eles queriam representar não era o automóvel em si, e sim a sua plástica ou a sua imagem plástica em ação. Então, como que era um carro em movimento? Para representar essa forma, eles fragmentavam o objeto, assim como uma fotografia, uma sequência de fotografia por exemplo, de um cavalo correndo. Ele aparece em posições diferentes. Quando a gente passa o olho na sequência, a gente consegue perceber um movimento ali, que é a lógica do cinema, por exemplo, né?
E eles tentavam reproduzir isso numa imagem só. Então faziam, por exemplo, uma roda de automóvel fragmentada, como se ela deixasse os fragmentos pelo caminho no qual ela percorria. Então, olha como o cubismo e o futurismo, ao mesmo tempo, têm características muito próprias, plasticamente, mas têm propostas bem diferentes. A preocupação do cubismo era representar a forma, se baseava em figuras reais do mundo real e fragmentava as figuras. Já o futurismo queria representar o movimento, tinha uma proposta que ia contra, a ordem social, enfim, tinha todo o engajamento social e político por trás também. Então, como que a gente identifica, por exemplo, numa questão, se uma obra é cubista ou futurista? Sempre dou essa dica para os meus alunos, preste atenção no nome. Os nomes dados às obras futuristas sempre lembravam o movimento. Então, a dinâmica de um automóvel, um animal correndo, sempre tinha no nome algo que lembrava movimento e velocidade. Então fica aí uma dica para diferenciar uma obra ou outra numa prova aí do vestibular ou do Enem. Picasso e Braque, então, foram as grandes mentes pensantes por trás do cubismo, e apesar do Picasso ser espanhol, ele morava na França nesse período. Então o cubismo foi um movimento que surgiu inicialmente na França, se espalhou por toda a Europa, mas tem a sua gênese lá na França. Já o futurismo começou na Itália, foi um movimento pensado por italianos. Então tem essa diferença também. E você, já tinha feito essa relação entre esses dois movimentos? Põe aqui nos comentários que eu quero saber. Aproveita, já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe nas redes sociais. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.